Oi, oi, sejam bem-vindos. Esse é mais um vídeo daqueles de bate-papo. Como o da semana passada. Também tô sem roteiro, mas eu senti de vir aqui pra gente conversar um pouquinho sobre despertar espiritual, né? Que tanto se fala, mas que eu acredito que pouco se entende exatamente do o que é. Então, o que é despertar espiritual, né? Quais são os sintomas? Como lidar com isso? O que eu vou falar aqui é mais uma vez sobre a minha experiência, né? Sobre o meu caminhar com aquilo que eu sei, aquilo que eu tô vivendo com relação a isso. Obviamente que existem outros caminhos, existem outras ideias, outras opiniões, tá todo mundo aqui caminhando também. Então ninguém é detentor da verdade, existem muitas pessoas com muito mais conhecimento que eu, inclusive, mas eu venho aqui compartilhar com vocês a minha experiência, porque eu sinto que através da minha experiência, outras pessoas com afinidade com a minha energia, porque eu sei que tem, vão conseguir entender melhor onde estão na sua jornada e no seu processo. Eu vejo muito, e eu trago muitas experiências aqui também das leituras particulares, né? Porque as pessoas não procuram uma leitura particular quando a vida delas está tudo bem só para ver o que o tarot tem. Não. As pessoas vêm te procurar quando elas têm questões muitas vezes muito sérias e que elas não conseguem lidar. Vocês sabem disso, né? Muitas vezes acontece de no processo do despertar espiritual a vida começa a ficar sem sentido. E é comum que a gente ouve falar sobre despertar espiritual e a gente acredita que, olha só, o despertar espiritual, e as pessoas passam a ter uma vida plena e maravilhosa e elevadíssima conectadas à espiritualidade, quando na verdade é o contrário. Quando na verdade a verdade sobre isso é muito diferente da vida perfeita e fluida. O processo do despertar, ele normalmente acontece quando as coisas começam a perder o sentido. Muitas pessoas dão início a isso depois de grandes traumas. Outras pessoas, não exatamente um grande trauma, mas uma sucessão de coisas que começam a acontecer, né? Como foi o meu caso, né? Foi uma sucessão de coisas, um histórico, né, de vida, uma história de vida bastante difícil, e eu sei que isso não é privilégio meu, né? Que todo mundo que tá aqui na Terra cada um tem a sua história difícil, mas eu também tive a minha, e isso foi um dos fatores, né, que contribuíram para que eu despertasse. E o processo, ele muitas vezes ele inicia a partir de um trauma, como eu disse, mas muitas vezes é uma sucessão de coisas, né, que aconteceram ao longo da tua vida, ao longo de um período ou ao longo da tua vida toda, e que num determinado momento aquilo começa a se tornar insuportável. E não é sobre aquilo especificamente, não é que tu passou por um trauma e aquele trauma ele fica ali batendo porque tu é rancoroso, porque tu fica com aquele rancor sobre aquilo. Não, muitas vezes não é uma coisa consciente, né? Aquelas coisas vão acontecendo e tu vai adquirindo uma maturidade e coisas ali, né, vão acontecendo e que vão fazendo com que eu fiquei prestando atenção na minha vela do jeito que ela tá, e ela tá fazendo uma limpezona aqui, né? Enfim, vamos lá. Outra hora a gente fala disso. O que acontece? A vida, as coisas que tu fazia normalmente, elas perdem o sentido. Elas deixam de fazer sentido. Tu descobriu... Vou dar um exemplo. Tu tá cursando uma faculdade que tu sonhou a vida inteira. Essa é a minha história, parte dela. Tu tem um sonho de cursar, fazer uma graduação. A vida inteira tu quis aquilo, mas aconteceu agora. E tu tá ali da metade pro fim já. Só que aquilo passa a não fazer mais sentido. Tu começa a perceber que aquilo não tem a ver contigo, não tem a ver com o que tu quer, não faz mais sentido, deixa de fazer sentido. As relações, os hábitos, as amizades, a vida como um todo
ela passa a ser questionada, fortemente questionada. E aí as pessoas, muitas pessoas acreditam que estão passando uma depressão, que está passando por um processo de ataque espiritual ou uma demanda, fizeram uma macumba, tem coisa errada comigo, não, estão me fazendo alguma coisa porque não é possível, que eu perdi o gosto pela vida, estou com depressão. E o que acontece? Qual é o movimento que a maioria das pessoas acaba fazendo quando isso acontece? Procura um médico. Beleza, tá tudo certo, procura um médico. Só que, dependendo do que está acontecendo, do médico, da situação, a pessoa passa a tomar um monte de remédio. Ah, porque eu não consigo dormir. Ah, porque eu tô com depressão. Ah, porque eu tô triste. Ah, porque eu tô não sei o quê. E tudo bem, a pessoa tá com depressão, a pessoa vai fazer um tratamento, ok, precisa ser feito, precisa. Só que muitas vezes a questão não é de depressão. Muitas vezes a questão não é exatamente essa. É preciso ter discernimento? Sim, é preciso ter discernimento. É preciso buscar diferentes terapias, diferentes formas. É preciso buscar o teu eu interior, para que tu consiga entender em qual processo tu tá vivenciando. Porque é muito comum a confusão sobre essas questões. É muito comum a pessoa confundir essa questão da vida te convidando a tu mudar, a tu despertar, a tu entender que existe algo além do material, e aquela outra questão que é a pessoa que passa por coisas, situações ali que abalam ela de alguma forma. E a depressão, ela é o quê? Ela é um distúrbio, ela é um desequilíbrio nos teus hormônios, no teu corpo, nas tuas células, que fazem com que tu vibre naquela vibração ali de tristeza profunda. Não é assim que funciona? Pois é. Antes dessa depressão chegar, antes da coisa se tornar desse jeito, as tuas células, o teu corpo se comportar dessa forma, o teu corpo, o teu emocional, ele já deu sinais. Esses sinais são o universo te convidando ao despertar, a enxergar que a vida não é apenas essa matéria, não é apenas o modo sobrevivência de preciso de dinheiro, preciso pagar boleto, preciso não sei o quê. Antes da coisa se tornar uma depressão, ela deu sinais, porque a vida, Deus, ele é perfeito, a vida funciona de forma ordenada, equilibrada e com perfeição. Nós é que somos os imperfeitos, nós é que estamos na nossa jornada evolutiva. A vida, o todo, Deus é perfeito e inquestionável. Então, as coisas simplesmente não acontecem e a pessoa não consegue lidar com aquilo e a pessoa fica doente e entra numa depressão. Não. Antes disso, a vida vai dando sinais. E um desses sinais é o que eu tô te falando agora. A vida começa a se tornar questionável. As tuas coisas, aquilo que era comum, aquilo que era normal, aquilo que tu tanto queria, ele passa a ser questionável. Já não é mais tão importante, já não é mais tanto aquilo que eu queria, já não sei mais o que eu quero, acaba que eu não sei mais quem eu sou, acaba que eu já não sei mais do que eu gosto. E agora, o que eu faço? Eu estou me sentindo perdido. Eu não sei mais o que eu gosto, eu não sei mais quem eu sou. A religião que eu vou já não sei mais, já questiono coisas lá. Esse estudo já não é mais eu queria tanto, mas agora já não sei mais se eu quero. E tudo passa a ser questionado. O movimento normal é deixar a coisa ficar tão insuportável até virar realmente numa outra questão aí que eu já falei. Depressão e tudo mais. O movimento de convite, ele acontece para a maioria, para todo mundo que está ali em condições, que está ali aberto, que já está ali. Eu acho que até para todo mundo, sabe? Só que tem uns que nem simplesmente ignoram, né? Tem muitos que vivem numa situação tão ruim e que a gente sabe que existem muitos na Terra que estão ainda numa situação tão ruim, assim, enfim, desses trabalhos das sombras e que estão muito ainda necessitados de, enfim, ver outras coisas na vida, que nem conseguem entender. Mas muitos que conseguem passam por isso e acabam indo buscar
distrair, sair fora, melhorar isso com o quê? Tomando um remédio, buscando uma outra distração, um vício. Muitos vão lá e buscam vícios, questões, coisas, vício no celular, né? Vício em bebida, vício em qualquer tipo de vício. Para abafar isso, para suportar. E outros, mínimos, pouquíssimos, abraçam esse desconforto e buscam compreender, e buscam se aprofundar, e buscam entender o que é esse processo, o que é esse despertar espiritual, que não tem nada de confortável, que não tem nada de elevação, de sentir-se elevado, não sei o que. Nada disso. Nada disso. Pouquíssimos espíritos, a gente sabe, que passaram pela Terra com uma elevação. E o mais elevado de todos, o nosso grande mestre Jesus, foi o único. Todos nós estamos num processo mega grandioso aqui ainda. A gente está extremamente longe de alcançar qualquer coisa de perfeição. Então, não vai ser confortável. E a atitude é de entrega mesmo, né? Quando as coisas começam a ficar insuportáveis, um dos caminhos, muitas pessoas buscam religiões diferentes, né? Onde conseguem ali encontrar um conforto, encontrar suas respostas e entrar, dar o primeiro passo na direção desse despertar espiritual, porque não existe um topo, né? Ele é uma caminhada, é uma jornada, e quando tu chega no topo, tu percebe que aquele topo, ele dá visão para um topo ainda maior que tu tem que caminhar, né? Ainda uma caminhada ainda maior do que aquela que tu já percorreu até ali. E existe ali, de novo me distraí olhando pra vela, que eu falei que estava fazendo uma mega limpeza e agora ela já mudou de novo. Enfim. E o despertar, ele vai te abrindo para essas coisas, para tu entender que existem energias ao teu redor o tempo todo, que a gente é feito de energia, enfim, tem vários processos, cada um vai ir despertando para um lado, mas que fácil para ninguém é. Outros vão buscar onde? Em terapias, em se desenvolver e futuramente trabalhar com essas terapias. O meu despertar, ele se deu início com meditação. Foi meu primeiro momento, assim, mais... Eu fiz um longo tratamento num centro espírita, ao qual eu frequentava. E um longo tratamento mesmo, energético, lá nesse centro espírita. E a partir disso eu comecei com meditações e com as orações. E esse é um caminho bastante confortável da gente iniciar o nosso processo, é se entregar, a compreender o que a gente está sentindo naquele momento, a se entregar para essas sensações e a gente ouvir aquilo que o nosso corpo, aquilo que o nosso eu superior tem para nos dizer, aquilo que a espiritualidade quer nos mostrar naquele momento. É aceitar que as nossas sombras virão à tona. E para que a gente limpe, para que a gente melhore, quando a gente está fazendo uma faxina, o que acontece? A gente não tira tudo para fora, pelo menos esse é o movimento mais fácil, mais comum, a gente não tira tudo, eu vou limpar esse quarto, essa peça aqui, essa sala, eu vou tirar tudo para fora, vou limpar tudo, vou limpar teto, parede, chão e depois eu coloco aqui para dentro só aquilo que está limpo, organizado, aquilo que faz sentido que esteja ali. Esse pelo menos é um movimento, é assim que deveria ser, né? É assim que é. A mesma coisa é com a gente. As nossas sombras vêm à tona e a gente vai aprendendo nesse processo a olhar para elas, olhar para a gente com amorosidade, com respeito, entendendo que aquilo faz parte sim, que a gente tem o nosso lado sombra sim, que a gente está ali como uma pedra bruta se lapidando. E cada dia isso vai acontecendo em camadas, não vem uma vez só, porque a gente não aguentaria, é muita coisa. Então, camada após camada, nas meditações, nas orações, essas coisas vão vindo à tona e a gente vai lidando com elas pouco a pouco, na medida que a gente vai conseguindo. Depois disso, no meu processo, eu parti para o tarô, né, que é até hoje a grande ferramenta de autoconhecimento, que eu carrego comigo com grande amor e paixão, que eu faço esse trabalho com todo o meu amor e a minha entrega aqui, e que é sim a ferramenta a mais importante, né, física, que eu uso
é para o meu trabalho, para o meu desenvolvimento e para ajudar outras pessoas. Então, cada um vai encontrar o seu caminho, cada um vai encontrar a sua ferramenta, né? Cada um vai dar voz ao seu processo de despertar de uma forma diferente. Mas o despertar, ele tá longe dessa romantização que a gente ouve, né, por aí, de facilidade. Não tem facilidade. Mas o caminho é se entregar a esse processo. Muitas pessoas entram em processos de doença justamente porque tentam barrar isso, porque não querem sentir, porque querem fugir, né, daquilo que estão sentindo. Os sintomas são muitas vezes difíceis, são desesperadores, eu ia dizer. Difíceis eles são sempre, muitas vezes são desesperadores. Nada mais faz sentido, eu tô perdido, e agora? O que eu faço? Tá tudo desmoronando, o que eu faço? Ah, vou buscar o meio de me distrair disso. Quando na verdade, quando tu aceita que tá assim, porque está vindo à tona um novo eu. Agora me veio muito forte a carta da torre, né? É o dedo de Deus quando as coisas começam a se desfazer, a desmoronar, porque os alicerces eles não são sustentáveis para a construção que precisa ser feita ali. Então vem tudo ao chão para que uma nova fundição possa ser construída, uma nova fundição capaz de suportar aquilo que vem, que é grandioso, né? Então, é mais ou menos esse processo que acontece com a gente, o despertar espiritual. Para mim, vem muito essa associação com a carta da torre, que foi mais ou menos o que aconteceu, que acontece comigo, e que pode ser que te ajude também a identificar aquilo que tu tá passando nesse momento, né? Os desconfortos, o desespero, a tristeza, a desordem que tá acontecendo na tua vida, provavelmente é Deus te chamando, te convidando a esse despertar espiritual. E ele acontece às vezes de uma forma muito simples, né? Tu tá lendo um livro e ali de repente tu lê uma coisa que faz com que tu entenda que é por aquele caminho que tu quer seguir. É por aqui que eu vou começar. É mudando a minha alimentação. Isso também faz parte do meu processo lá no início. Tava lendo um livro do Chico e eu já havia decidido que a carne era uma coisa... Eu nunca gostei, nunca me fez bem. Mas eu sou gaúcha e culturalmente vocês sabem que aqui a gente come muita carne. Eu sei que tem muita gente do sul que me assiste. A gente consome, né, muito. Na minha casa, sim, sempre foi assim. E uma das coisas que foi lá no princípio que eu percebi que eu comecei a ficar muito ruim do estômago. O aparelho digestório eu comecei a me sentir muito mal. Foi uma das coisas, os sintomas do meu corpo. Então assim, a gente tem papo aqui pro dia inteiro. Mas eu não vou me espichar muito porque eu só queria que vocês tivessem uma orientação, vamos dizer assim, tivessem alguém assim pra contar, pra pegar da tua mão e te dizer que é assim mesmo, que tu não tá sozinho. Porque eu tive dificuldade nesse início de encontrar pessoas, encontrar ali alguém pra me identificar, né? E ainda hoje, sim, e esse é um processo que a gente faz muito sozinho também. Porque é difícil, as pessoas ao nosso redor, elas não despertam junto com a gente, né? E é difícil, a gente se sente muito só em muitos momentos. E é comum também, mas também não é fácil. Se a gente puder ter alguém ali que nos dê uma luz, que já tenha passado por aquilo, eu acho que as coisas acabam ficando mais fáceis. Eu espero sinceramente que nessa minha falação toda aqui, que tu consiga tirar alguma coisa de bom, alguma coisa que te ajude, alguma coisa que de alguma forma te traga algum conforto, né? Porque eu não sei, falei, e eu não sei se eu conseguir passar a mensagem que eu gostaria. Mas pra gente concluir e finalizar, se entregar a esse processo, nesse sentido de ir sentindo e aceitando que aquele emprego não faz mais sentido mesmo, que aquele curso, aquele estudo também não faz mais sentido, e buscar ferramentas de apoio espiritual é o caminho. Independente de que ferramentas tu busque, seja na oração, seja na meditação, seja em qualquer lugar, de qualquer forma aí, de acordo com a tua afinidade, tá? Era isso por hoje. A gente vai se ver nesse papo por aqui. Deixa aí a tua contribuição, a tua colaboração nesse vídeo. No outro vídeo eu recebi um comentário, eu nem ia falar nada, mas eu recebi um comentário
E muitas vezes a pessoa não tá preparada, né? A pessoa não tá afim, ela não tá preparada, ela não sentiu ainda. E ela tá ali para chamar atenção, num grito de socorro. Alguém me veja, eu tô aqui, eu preciso de atenção. Mas esse vídeo realmente é para aqueles que estão na caminhada aí, que de alguma forma sentem afinidade aqui com a minha energia. Fiquem com Deus, se cuidem e a gente se vê aqui nessa semana nas previsões para todos os signos. Beijo, fica com Deus.